Amados, o que nós temos aqui no capítulo 1 de Apocalipse, né? Nós temos aqui nos versículos de 1 a 3, foram lidos aqui na semana passada, aqui esse prefácio, né? Em que João apresenta o caráter desse livro, um caráter revelador no sentido de que esse livro é uma revelação de Jesus Cristo, das coisas que em breve devem acontecer. E que foram notificadas a João, foram reveladas por meio de sinais. O Apocalipse é um livro de sinais. Vamos ler então do versículo 4 ao versículo 8. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, e até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Nós deveríamos ter falado essa porção na semana passada, quando nós colocávamos aqui em evidência o fato de que o livro do Apocalipse é um livro de decretos, é um livro de garantia, no sentido de que nós falávamos de Deus, do ser eterno, enquanto aquele que é soberano, aquele que tem não somente todo o poder para realizar a sua vontade, como sendo ele soberano. Nós lemos ali em Isaías 46, versículos 9 e 10, que ele tem a vontade do seu coração. Essa vontade, ela foi estabelecida como um plano, como um desígnio. Esses desígnios, portanto, foram estabelecidos como decretos. Nós poderíamos até colocar da seguinte maneira: a vontade do coração de Deus, eu estou me referindo a Isaías 46, versículo 10, a vontade do coração de Deus. Aí nós temos o plano de Deus e então os decretos de Deus. Coloca isso aí no seu entendimento, esses 3 aspectos. E poderia colocar em quarto lugar a obra de Deus. Por quê? Por que falar isso ao ler o livro do Apocalipse? Para tirar desde já e começar a tratar com nossos corações, no sentido de que a religião, sobretudo a cristã evangélica, nos legou um entendimento falso a respeito de Deus, como se Deus ele fosse conduzido de acordo com os acontecimentos. Ou seja, Deus, ele começou uma obra, e aí veio lá o diabo, um ser que se tornou o diabo e atrapalhou, e aí Deus agora tem que consertar o atrapalho do outro, e aí Deus vai arrumando, quando está quase bom, vem um diabo, derruba de novo, e aí fica essa queda de braços, né? É como se a luta cósmica revelada na Escritura fosse uma queda de braços, em que o homem também está envolvido, e agora também o homem teria supostamente um chamado livre-arbítrio também, para impedir que Deus cumprisse o que ele quer cumprir. E não é assim a Bíblia Sagrada, pelo menos nos seus 66 livros, nós não encontramos nada desse sentido ou desse jeito. O ponto de partida do estudo da Escritura, do estudo de Deus, sobretudo da escatologia bíblica, deve ser do Deus eterno enquanto Deus soberano. Não há outro Deus além dele, ele é o único, porque ele é incriado, ele é todo poderoso, ele é autossuficiente, e sobretudo, quem quiser servi-lo e conhecê-lo, tem que começar do conhecimento da vontade do seu coração. Antes de haver mundo, Deus já tinha no coração a vontade de realizar os seus propósitos. Tudo ganha sentido a partir dessa perspectiva. Eu sei que falar sobre esse assunto de soberania de Deus, vontade de Deus, eu sei que gera atritos, porque nós não ouvimos isso comumente, a gente ouve o contrário. A gente ouve que você coloca Deus na parede e Deus muda de ideia, né? E que as coisas acontecerão de acordo com as forças que operam, chamada de livre-arbítrio.
Mas não é assim. Deus tem a vontade no seu coração. Essa vontade ele estabeleceu como um plano, de maneira que quando ele começou a criar, sejam as primeiras criaturas, os mundos invisíveis, o mundo visível, céus, terra, mar e tudo que neles contém, quando Deus começa a criar as primeiras criaturas, os anjos, querubins, serafins, os seres angelicais, celestiais, Deus já os cria dentro de um propósito. Amém, queridos? Alguém tem dúvida disso? Não vou perguntar se tem resistência, porque eventualmente alguém possa ter alguma resistência. Mas se você continuar em oração, lendo a palavra, você verá que isso não é um argumento. Isso é uma verdade revelada e central. E talvez a mais importante de toda a Escritura. Porque se você ferir esse princípio da soberania, tudo estará destruído, né? Não tem como você prosseguir. Essa vontade que então foi estabelecida como plano, como propósito, como desígnio, foi decretada. Pastor, mas esses nomes, eu não li, eu li lá e não encontrei isso. Isaías 46, 10. Está lá. Quando diz assim, olha, eu sou Deus e não há outro além de mim. Então está falando do eterno, enquanto ser único. Não há outro Deus. É certo que há muitos deuses que se fizeram deuses, ou se declaram deuses, ou se consideram deuses, mas como está em Gálatas capítulo 4, versículo 8, salvo engano, são deuses que por natureza não são. Podem ser deuses no nome, porque usurpam para si esse nome, mas não é em natureza. Só há um Deus, e esse Deus é aquele que diz assim, olha, atentai para as coisas antigas, ou para as coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro além de mim. Que desde o começo, que desde o princípio, eu anuncio, desde o começo, protologia, Gênesis, começo de tudo, que desde o começo, anuncio as coisas do fim, escatologia, apocalipse. Os irmãos percebem isso? Essa relação? Amém? Ajuda aí, pessoal. Me anima aí. Vocês ficarem animados, eu fico animado. Desanimar, eu desanimo também. Fica ruim. Vamos lá. Que desde o princípio eu anuncio as coisas que hão de suceder. Mas nesse ponto, eu disse aqui, eu quero falar e reafirmar várias vezes, porque isso é muito importante. Quando você lê vários comentários desse texto, em que Deus diz que desde o princípio eu anuncio, a maioria dos teólogos, dos estudiosos, colocam esse texto na base da presciência. Ou seja, ele anuncia porque ele sabe. Eu pergunto, ele anuncia porque sabe? Ele sabe de tudo. Nada lhe é oculto. Não é isso? Mas será que ele está anunciando o fim porque ele sabe das decisões dos homens? Será que ele anuncia o fim porque ele tem o dom da clarividência de enxergar antecipadamente as decisões dos seres criados? Não. Aí o próprio texto vai declarar que desde o princípio anuncio as coisas que ainda não sucederam, que digo. Eu sou Deus que não somente declaro o que será, mas que digo, eu afirmo o meu desígnio. Né? O meu desígnio permanecerá de pé. Olha, o meu propósito permanecerá de pé. Então esse negócio de depois que aconteceu a coisa, você fala, eu tinha dito? Não. Deus fala, é desde o começo. E a Bíblia está aqui como escritura, como documento, para que Deus coloque no papel, por revelação divina aos seus profetas, aquilo que será, para que quando aquilo que ele disse acontecer, todo o universo diga, só o Senhor é Deus. De fato, ele é Deus. Ele é o Senhor, porque ainda que tudo e todos fossem de encontro à vontade do coração dele, mas ele disse, o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse texto é um desafio muito grande. Esse texto, na verdade, é a prova de que ele é ou não Deus. Digamos que o diabo, o demônio, Satanás, diga, eu sou Deus e não há outro além de mim. Ou que um homem, um ser humano, um príncipe, um rei, ou quem quer que seja, diga isso. Aí Deus fala, não, tudo bem, você pode falar, agora você pode provar isso? Você pode provar? Como alguém poderia provar
ser Deus? Ora, decreta a história do universo, revela qual é a vontade do seu coração, e vamos ver se você de fato leva a cabo isso ou não. De maneira que a palavra profética, uma vez confirmada, ou melhor, uma vez cumprida, ela confirma que só há um Deus e que Ele é verdadeiro. E portanto o livro do Apocalipse são os decretos de Deus com respeito ao modo como Ele vai consumar a história de todo o universo. Não é somente a história dos homens na terra. Aqui envolve todos os seres, anjos, anjos criados, anjos caídos, inclui homens, inclui demônios, e eu digo inclui homens e demônios, ou melhor, anjos e demônios. Não pense você que anjo e demônio seja uma coisa só, são coisas distintas. Nós veremos isso lá em Apocalipse capítulo 20, nós estamos agora entrando no primeiro. Tenha calma. De todo modo, a história final do universo já está escrita de antemão. É por isso que do versículo 4 ao 8, você vê o quê? Você vê a dedicatória de João, que ele faz às 7 igrejas da Ásia. Daqui a pouco falaremos sobre essas igrejas. De modo que ele diz: graça e paz a vós outros da parte de quem? Aí ele vai mencionar o eterno. Esse Deus soberano está aqui, como aquele que é, que era e que há de vir. Uma referência ao Pai. E então no versículo 5, ou melhor, no final do 4, os 7 Espíritos de Deus, uma referência ao Espírito Santo. E versículo 5, uma referência a Jesus Cristo, ao Filho. Você tem aqui então o Deus Trino. Pastor, quando você fala do Deus Trino e do Eterno, como é que nós entendemos a questão do Trino e do Eterno? O Eterno é o único Deus. Há 2 deuses, irmãos, no universo? Há 3 deuses? Eu achava que havia, porque se o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, para mim são 3 no mínimo. Irmãos, a nota, que soa de Gênesis a Apocalipse sem nenhuma desafinação, frequentemente Antigo e Novo Testamento, só há um Deus. Só há um Deus. Pastor, mas você está indo de encontro à doutrina da Trindade. Não, calma. Eu sempre digo, antes de você estudar a Trindade, antes estude o único Deus. Você não pode partir da Trindade para o único. Tem que partir do único para a Trindade. Eu não estou aqui a desmerecer esse ensinamento em que nós cremos de acordo com a Bíblia, não de acordo com a Igreja Católica Romana, nem de acordo com a Igreja Reformada, mas de acordo com a Bíblia. Comecemos no Deus único. O Eterno é o único. Não há Deus além dele. Ele diz: além de mim não há Deus, e fora de mim não há Deus. Se além de mim e fora de mim não há Deus, não há Senhor, não há Salvador, então é um só. Como dizia a Shema dos judeus, quando diz para incutir na cabeça, Deus fala assim: é para incutir na mente dos vossos filhos, quando estiver com ele assentado, andando pelo caminho, deitado, almoçando, jantando, onde você estiver, incute na cabeça de seus filhos. 2 pontos. O Deus de Israel é o único Senhor. O único. Amarás ao Senhor único, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Pastor, mas então, e como fica a Trindade? A Trindade é esse Deus em ação. É esse Deus na sua economia. Quando se fala do Eterno na sua economia, no seu propósito, Ele é trino. Ele é trino. E a Bíblia afirma, sem nenhuma confusão, que o Deus trino é o Deus eterno, é o único Deus que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, na sua coexistência e na sua coinerência, de maneira que esse Deus trino, na sua economia, pastor, o que é na economia? Na obra. Ele começou a dar os primeiros passos na história para executar uma obra. Não leia a Bíblia tomando versículos fracionados, picados, como se faz, abre aqui, lê um versículo, explica. Não, a Bíblia é um todo. É uma história, é única, que tem um começo, que tem um desenvolvimento, que tem um fim. Então nessa perspectiva você vai ver um Deus caminhando na história,
levando a cabo os seus propósitos. E quando então Deus se mostra nessa obra, aí ele se revela em natureza como triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, aquele que é, que era e que há de vir. É o ser eterno, criador, mantenedor, sustentador, supridor. Tudo parte dele. Na economia de Deus, o Pai é o centro de tudo. Ele é o centro. E aí o Filho surge, né, na história humana, enquanto Deus unigênito que se manifesta, para quê? Para cumprir a vontade do coração do Pai. É por isso que ele diz: eu farei minha vontade. Porque o Filho vem e realiza. Ele não manda o homem realizar, ou fulano, não. O próprio Filho realiza a vontade do Pai. Como o livro de Apocalipse é um livro de salvação e de juízos, sim ou não? Apocalipse é um livro de salvação, de galardão e de juízos. Então veja que galardão, salvação e juízos foram cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. Não perca de vista, o Cristo de Deus no Calvário é o centro do Apocalipse. Esse Cristo de Deus no Calvário é aquele que, mediante os juízos que recaem sobre ele, produz salvação para aqueles que nele creem. Então, os juízos estão sobre o Cristo de Deus lá no Calvário. Quantos não se abrigarem à sombra da cruz de Cristo, receberão os juízos sobre si. Então não pense que Deus é um Deus mau, tacando raio na cabeça do povo e levantando besta para morder o povo, como se não tivesse proposto salvação. Não. Falou: não, antes de mais nada, o juízo recairá sobre meu próprio Filho. Ele próprio vai receber nele o juízo. E o juízo eterno. Para que aqueles que nele creem não recebam juízos, mas sejam salvos. Agora, quantos não estiverem nele, ou pelo menos nesse princípio de salvação em Cristo, receberão esses juízos. Então o Filho é aquele que cumpre a vontade do Pai. Por isso você vai encontrar várias e várias vezes, sobretudo nas epístolas do Novo Testamento, a expressão em Cristo. Em Cristo, ou nele. Ou seja, nele está feito, né? Nele está concretizado. Quando ele diz: Pai, está tudo consumado, é verdade. Aí eu pergunto: mas estava mesmo tudo consumado? Sim ou não? Consumado? Mas e por que você ainda está nessa situação? Mas eu estou perguntando. Está consumado ou não está consumado? Mas e olha a situação do teu irmão do teu lado aí, a situação dele. Consumou ou não consumou? Aí você diz: nele. Nele. Está consumada nele. Agora, essa consumação nele deverá ser aplicada a todos. Nele o juízo está consumado, nele a redenção está consumada, nele a nova aliança está firmada, nele está tudo feito. Agora, a partir dele, resta uma aplicação disso que está feito em nós, na criação. Vocês entendem ou não? É por isso que surge aí o quê? Depois do Pai, que tem a vontade e os decretos, o Filho, que realiza, que faz a consumação da vontade do Pai. Aí vem os 7 Espíritos de Deus, que é aquele que vai aplicar tudo aquilo que foi consumado, que foi feito, que foi concretizado na pessoa do Filho. O Pai é o regente do universo. O Filho é o cumpridor da vontade do Pai. O Espírito Santo é aquele que agora aplica em toda a criação aquilo que o Pai desejou e o Filho executou. Essa é a razão do Deus Trino estar dentro de uma perspectiva da economia de Deus, da obra de Deus. Pastor, mas por que se diz os 7 Espíritos de Deus? E aí eu quero dizer aos irmãos que é complicado se dar um parecer exato de algumas expressões dentro do Apocalipse, até porque quando se lê os comentários são diversos, os comentários e as visões e as possibilidades, mas nós podemos nos aproximar, entendendo que quando eu vejo aqui os 7 Espíritos de Deus, ao lado do Pai e do Filho, então eu tenho que começar consentindo que
os 7 Espíritos se refere ao Espírito Santo. Que eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e os 7 Espíritos. Portanto, os 7 Espíritos é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho aqui o Deus Trino. Mas por que aqui o Deus Trino é chamado de os 7 Espíritos de Deus? Não adianta querer fazer associação com Isaías 11. Espírito de sabedoria, espírito de inteligência, espírito disso, espírito daquilo. Não é? Mas vamos tomar o número 7 dentro da perspectiva profética. Que o número 7 significa a completação. Quando algo se completa no seu todo, nós temos o número 7. Vamos encontrar 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. Vamos encontrar os 7 Espíritos de Deus, são 7 igrejas. Então, o número 7 no Apocalipse é um número que chega a ser comum, que fala de algo completo. Tudo que é completo tem o número 7. Portanto, os 7 Espíritos de Deus está aqui como aquele que está nesse fim, o Apocalipse, que é a consumação, para levar a cabo, dando consumação plena a tudo aquilo que tem que ser realizado. É o Espírito de Deus que está aqui para trazer essa completação da obra de Deus. Tá bom? Fica aqui esse esclarecimento, esses apontamentos nessa porção. Vamos adentrar para os versículos 9 de 1 João, ou melhor, de Apocalipse 1, versículo 9 até o capítulo 3, versículo 22. Aqui vamos com mais calma, tá bom? Com mais calma. Eu acredito que vale a pena eu repetir aqui algumas coisas aos irmãos que são importantes. Há um princípio hermenêutico que nós não podemos abrir mão. E eu quero pedir a sua atenção. E eu quero pedir a sua intervenção. Quero pedir que, se você porventura tiver algo a falar, eu quero que você levante a mão na hora e fale. Porque é o seguinte: muitos têm, inclusive, postado em comentários de mensagens nossas da internet, essas coisas, dizendo que é como se nós fôssemos os donos da verdade. Como que nos acusando de querer saber muito, ou saber mais que todo mundo. Ou como até eu já teve a seguinte expressão: vocês estão querendo inventar a roda. Não é? Vocês estão entendendo? Mas por que há toda essa pressão sobre nós? É porque nós falamos tudo diferente de todo mundo. De repente, ninguém sabe de nada. Aí aparece um grupo igual o nosso, de pessoas humildes, pessoas simples, que diz: está todo mundo errado, o certo é isso. Aí o povo se revolta. Aí tem que se revoltar mesmo, Tá certo, eles não estão errados, não. Ora, onde está o erro deles? Em não fazer a verificação. E aí, quando eu digo que eu quero uma manifestação dos irmãos, caso haja alguma coisa a ser dita, é porque assim, qual é a maneira que nós temos de estudar a Bíblia? Esse é o ponto fundamental. Não importa o que você vai declarar, eu quero saber como você chegou a essa conclusão. Não adianta você afirmar uma coisa, você tem que falar como você chegou a essa conclusão, quais foram os meios, os mecanismos que você se utilizou, de maneira que nós usamos mecanismos hermenêuticos. Ou seja, o próprio texto ele traz aqui as chaves hermenêuticas de interpretação. E aí, quando você se depara com essas chaves hermenêuticas, que são várias, você então você não tem alternativa, você não tem o que fazer. Você não pode inventar, você não pode criar, você não pode achar, não, eu acho que assim seria melhor. Esses princípios hermenêuticos são determinantes, são cruciais. E eu quero apresentar para os irmãos aqui esse princípio do capítulo 1, versículo 19. Tem que começar daqui. O estudo do Apocalipse não pode ignorar esse versículo 19. Aqui nesse texto nós temos aqui João, na ilha chamada Patmos do Mar Egeu, que está exilado na época do rei Domiciano, por volta do ano 90, da era cristã. E ali diz o texto do capítulo 1, versículo 10, ou 9 em diante, que ali ele estava por uma razão muito clara, que era por causa da palavra de Deus. Ele estava ali por causa do testemunho de Jesus. Ele estava em espírito, ele estava em oração, em meditação, no dia do Senhor. Esse dia do Senhor que certamente é o domingo,
Não quero discutir isso porque eu acho que não tem necessidade no momento. Quando então ele ouve por detrás dele uma voz que lhe chama pelo nome e lhe dá uma ordem dizendo: João, o que vês? Escreve em livros e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltando para ver quem falava, João viu, ele tem a visão dos 7 candeeiros de ouro e no meio um sumo sacerdote que caminhava ali em dignidade, em honra, em glória, poder e autoridade, cuidando daqueles candelabros de ouro. João ficou temeroso quando então o Senhor lhe disse: não temas. Aí vem toda uma descrição desse Cristo de Deus, né? Desse Cristo glorificado, dizendo a João que ele não devesse temer, uma vez que aquele que falava era o primeiro, o último, aquele que vive, que esteve morto, que tornou a viver, que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Esse é o contexto originário do Apocalipse. A igreja sofredora, ali porque muitos crentes sendo martirizados, morrendo pelo Império Romano, os apóstolos, a maioria já havia morrido, só restava João. Então havia um grande temor de que a igreja sucumbisse naquele sofrimento, naquelas perseguições. E aí o Senhor fala: não temas, não há por que temer, porque o Senhor da igreja, o líder da igreja, o cabeça da igreja, aquele que está cuidando da igreja, é aquele que esteve morto. Ou seja, eu entrei na morte. É verdade que ele morreu, que ele foi abraçado pela morte, que ele foi tragado, tudo isso é verdade, tragado pela morte. Mas ele diz: mas eu estou vivo, eu venci a morte. Quando diz eu tenho as chaves da morte, do inferno, cuidado. Porque tem crente que lê a Bíblia e não sabe que a Bíblia é um livro de símbolos. Aí começa a ter visão de Jesus com mói de chave na mão. Eu estou vendo um varão de branco com mói de chave na mão. E a chave, uma estava escrito inferno e a outra escrito, para disso. Chaves, aqui eu tenho as chaves da morte, do inferno, quer dizer que ele tem um poder e a autoridade para fazer morrer ou ressuscitar a quantos ele quiser, e sobretudo para tirar do Hades quantos já morreram. É uma autoridade que ele tem. Isso no sentido que ele tem esse poder, né? Ou seja, uma vez que ele venceu a morte não tem poder sobre ele. Pelo contrário, ele tem o poder sobre a morte. E portanto, a ressurreição de todos os mortos está segura, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Quando então ele diz no versículo 19, não, deixa eu falar algo para você. O Henrique falou assim: mas antes disso ele não tinha o poder? Devia ter, né? Porque ele ressuscitou a Lázaro, e tem a ressurreição do filho da viúva, e uma série de outras ressurreições. Mas não é assim não. Eu costumo dizer o seguinte: olhem para cá. Presta atenção, Henrique. Pense numa linha que começa na eternidade passada, ininterrupta, e vai até a eternidade futura. Essa linha é o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus sempre houve, nunca deixou de haver. Não se pode pensar e imaginar que em algum momento Deus perdeu o poder sobre qualquer coisa que seja. Não se pode conceber essa ideia. Nunca. Ele é Deus, enquanto Deus é soberano e está no controle de tudo, e nunca em nenhum momento saiu do seu controle qualquer situação. Então, não podemos pensar que ele não tinha o poder. Agora, por outro lado, pense numa outra linha. Abaixo dessa, ela não é contínua, né? Ela tem vários momentos que ela para e continua e vai e tal. De maneira que você tem que olhar a história da criação a partir dessa segunda linha. Quando Deus, ele conferiu a Lúcifer o reino, ele entregou o reino. Lucas capítulo 4, versículo 6, diz que o reino foi entregue a Lúcifer. Então, em algum momento, Deus entrega. Isso é propósito, é a economia de Deus. Ele concede a Lúcifer essa autoridade de governar sobre uma parte do universo. Está lá. O próprio maligno disse num deserto da tentação: olha, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Vocês entendem isso? Aí, só que houve o quê? Uma rebelião. Houve uma usurpação. É a queda de Lúcifer. Depois Deus criou o homem, aí vinha a queda do homem. Então, dentro dessa concepção,
era necessário que se recuperasse, que se tomasse de volta, esse reino fosse reestabelecido mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário. Aí nesse aspecto da economia, Deus, ele não somente confere, mas ele se deixa ser usurpado, ele fica privado desse reino, dessa intervenção, aguardando que as coisas sejam recuperadas e restauradas dentro da linha do tempo, mediante a obra do seu Filho. De maneira que o próprio Apocalipse vai dizer lá na frente, o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo. Aí não era, não. Como é que se tornou? Sempre foi. Mas em algum momento ele entregou, foi usurpado, foi restaurado, foi recuperado, mediante a redenção. Então, é por aí. Versículo 19 diz assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Este é o princípio hermenêutico de Apocalipse, que é um dos mais importantes. O próprio Jesus Cristo, olhe para mim. O próprio Jesus. Entenda isso. É o próprio Cristo. Não é a igreja reformada. Eu sei que a igreja reformada tem a sua escatologia, mas eu também não quero saber disso não. Eu sei que nós também podemos ter nossa escatologia. Também não quero saber disso não. Quer saber o que a Bíblia diz? João, escreve. Escrever o quê? Escrever um livro. E esse livro tem 3 seções definidas: as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Os irmãos entendem isso? As coisas que hão de acontecer depois destas. Quando diz, escreve as coisas que viste, não são as coisas que ele acabara de ver? Ou não? Ou as coisas que ele ainda viria? As coisas que viste. Então, nós temos aqui definido. Ele deveria escrever aquilo que ele acabara de ver. O que ele acabara de ver? O Cristo glorioso. É o Cristo ressuscitado. É o Cristo em poder. O Cristo em glória. Olha só a descrição desse Cristo. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Quando fala semelhante a filho de homem, porque a sua figura era humana. Mas não se poderia dizer exatamente que ele fosse um homem, porque não há homem com olhos de chamas de fogo. Homem. Então, um semelhante a filho de homem. Aí começa a descrição. Com vestes talares. Talares quer dizer vestes longas. Vestes que chegam até os tornozelos. Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, típica de um sumo sacerdote. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Brancos como a alva lã. É estranho. Essas visões são estranhas, porque se você começar a imaginar um homem com vestes longas, com uma cinta ao invés da cintura, no peito, e a cabeça e os cabelos brancos, como a alva lã, começa a ficar complicado, porque você fala assim, o que está acontecendo? Que ser é esse? Aí continua dizendo, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E cada aspecto de Cristo aqui, que são as coisas que viste, que ele acabara de ver, fala de um atributo deste que aparece. Bem, não fica difícil saber quem é este homem, porque este próprio homem que aparece para João diz, eu sou o primeiro e o último. Bem, não dá para saber quem é ainda, né? É o primeiro e o último, mas continuemos. Versículo 18. Ou melhor, e aquele que vive, estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e portanto, este que fala é Jesus Cristo. Mas por que Jesus Cristo se apresenta com tais características? Aqui nós temos
a primeira parte do livro, escreve as coisas que viste. Não é isso que diz o texto? Capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que viste. Pois bem, esse Cristo de Deus tem que ser comparado ao Cristo dos evangelhos. Olha para o Cristo dos evangelhos. É um homem, um nazareno, sem aparência, sem formosura, como diz Isaías, como raiz de uma terra seca, que era desprezado, homem de quem não fizemos caso. Ou seja, os homens olhavam para Cristo, enquanto na sua encarnação, e sentiam pena dele. Você já olhou para alguém que dizia algo tão grande, você achava que ele tinha problema de cabeça? Assim, oh meu Deus do céu, esse indivíduo deve ser doente. Porque como é que Jesus podia afirmar tantas coisas, se ele não demonstrava fisicamente, exteriormente, que ele fosse de fato o Filho de Deus? E aqui nós temos um mistério. Qual o mistério? Ali estava o reino de Deus, estava o próprio Deus encarnado, porém oculto naquela humanidade. Foi crucificado, foi morto, foi zombado, foi humilhado, foi escarnecido, e depois de morto restaram 12 homens, ou 11 homens, e algumas mulheres, e tinha mais algumas pessoas com eles ali, que afirmavam o seguinte: ele está vivo, ele ressuscitou. Mas quem foi que viu? Não, foi Pedro, foi João, foi Tiago, foi Mateus. Não, mas aí não vale, são vocês que viram. Quer saber quem fora de vocês que viu? Não, ninguém viu. Ou que apenas uma pequena multidão o havia visto sendo assunto aos céus, mas não na sua glória. Então a mensagem da ressurreição e da glorificação do Cristo de Deus ainda era algo quase tido como se fosse uma grande invenção daqueles discípulos. Tanto é que diz o Evangelho de Mateus que saiu um boato dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo e inventaram a mentira de que ele havia sido ressuscitado. Não é isso? Mas de repente João, na ilha de Patmos, ele tem essa visão. O Cristo de Deus aparece para ele, não mais como apareceu na ressurreição, que ainda com uma pequena diferença, era um homem com quem eles comeram, conversaram. Agora que ele aparece em glória. E cada aspecto aqui de Cristo fala de um atributo dele. Por exemplo, quando diz da sua cabeça branca, dos seus cabelos brancos, isso nos lembra de quê? Nos lembra do ancião de dias que nos é mostrado em Daniel capítulo 7, versículo 11, 12, 13, 14. Quando fala do ancião de dias, fala de uma maturidade. Fala, na verdade, como se identificasse ele aqui ao próprio eterno, sendo ele eterno. Pastor, mas no caso dos cabelos brancos poderia dar uma ideia de velhice, não é? Nós aqui entendemos que os cabelos vão ficando brancos, a pessoa está ficando velha. Mas na Bíblia não. Tanto é que no capítulo 4 vão aparecer 24 anciãos. No caso, vai trazer essa ideia de tempo para mostrar a questão da eternidade. Este que esteve morto e tornou a viver é eterno, no sentido de que ele sempre esteve, né? E que embora ele passasse pela morte, na questão do tempo, entretanto, ele tem essa característica de ser o eterno, de ser eterno, né? No sentido não de... A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, os olhos como chama de fogo, no sentido de que os seus olhos são penetrantes, de que nada resiste ao seu olhar, porque ele a tudo sonda, perscruta. O seu olhar penetra e não para apenas no pensamento, mas vai até os propósitos do coração. É exatamente o que está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e 13, quando diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz. Aí logo pensamos em quê? Na Bíblia, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus? O que os irmãos acham? A Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom. E Jesus é o quê? Jesus é a palavra de Deus? E a Bíblia é a palavra de Deus? Então quando a Bíblia cai no chão, a palavra de Deus cai no chão?
É isso? Nós temos que diferenciar essas coisas. Bíblia quer dizer coleção de livros. A palavra Bíblia. Então você tem aqui 66 livros, isso é Bíblia. Escritura é tudo aquilo que consta escrito, enquanto aquilo que Deus decretou, que vai ser, que vai acontecer, e os modos como serão. Agora, a palavra de Deus é o próprio Cristo. Está em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. De repente vem um Senhor descendo, montado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí diz o texto, e o seu nome é o quê? É o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Certo ou não? Não, aí no caso, o escrito é a escritura. O livro é Bíblia. A revelação é Cristo, palavra de Deus. Tá bom, a irmã Raimunda está discutindo. Se isso aqui é a palavra de Deus enquanto livro, vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. De quem é essa palavra? De quem é essa palavra aqui? Essa aqui? Não, de quem é essa palavra aqui? Quem está dizendo isso aqui? Então aqui tem palavras de Satanás escritas neste livro? Aqui tem um falar dele escrito aqui ou não tem? Queridos, não tem agora. O nosso problema é semântico. Você não sabe diferenciar, nós não sabemos diferenciar livro da revelação que nele contém. São coisas diferentes. Livro. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. Ou pode? Mas você pode destruir esse livro aqui? Você pode queimá-lo? Você queimou a palavra de Deus? Você queimou um livro que é papel e tinta preta. E palavras. De todo modo, você pega uma Bíblia e outra, e entre um livro e outro, há diferenças. Ou não há diferenças? Por exemplo, você pega uma versão corrigida, eu falava isso com o João hoje, você vai encontrar lá, o reino de Deus está entre vós. Você pega a atualizada, o reino de Deus está em vós. E agora? É Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Homens. E quem foi que escreveu a palavra de Deus? Ninguém. A palavra de Deus, ela é o próprio Cristo, é a palavra. Por isso que diz que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Olha, a profecia tem um espírito, tem uma substância, tem uma essência, que é o próprio Cristo revelado. Um problema semântico, de diferenciar o que é a palavra, o termo Bíblia, do grego biblos, quer dizer conjunto de livros. É uma biblioteca de livros. Quem é a palavra de Deus? Vamos ver? Apocalipse capítulo 19. Eu sei que na prática, no dia a dia, ao falar de um modo mais livre, nós acabamos por não fazer tal distinção. Mas se você for rigoroso, você tem que fazer tais distinções. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu nome se chama a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? A Palavra de Deus, Hebreus 4:12. Porque a Palavra de Deus é viva. A Palavra de Deus é viva. E esse livro é vivo. Agora, neste livro contém a Palavra de Deus.
contém a revelação dele. Este livro contém o testemunho dele. É por essa razão que antigamente não podia colocar nada dentro da Bíblia, porque dizia, você vai colocar lixo na boca de Deus. Vocês já viram isso? Quem já passou por esse tempo em que não podia dobrar a folha da Bíblia, não podia colocar um papel, um dinheiro, porque está colocando lixo na boca de Deus. Gente, o que é isso? Para. E quantas bocas Deus tem? Quantas Bíblias existem na terra? A palavra de Deus é a revelação do Filho, é o próprio Filho. Ele é a palavra, ele é. Diga amém. Amém. Achando ruim, mas diz, né? Amém. Faça essa distinção. Cristo é a palavra de Deus. Por isso que é dito em Hebreus 4:12, voltando, quando diz, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu vou provar isso para os irmãos. Vamos ler, vamos abrir lá. Não. Hebreus 4. Irmãos, não preocupa não, porque sempre foi assim, sempre será. Até Jesus voltar vai ter essas dificuldades. Mas não tem problema não, a irmã não entende, outros entendem, outros não entendem. Nós estamos fazendo distinção entre Bíblia, Escritura e Palavra de Deus. São coisas distintas. Pronto. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 12. Porque a Bíblia é viva e eficaz. Não? Mas não posso colocar a Bíblia, não? Eu não posso colocar a Bíblia? Eu não posso colocar? Mas não é uma coisa só? Porque a Escritura é viva, é isso aí? A palavra de Deus é viva. Diga, a palavra de Deus é viva. É viva. É viva. Por isso você pode eventualmente ter contato com a Bíblia e não ter contato com Deus. Você pode usar da Bíblia para ofender a Deus. Você pode usar da Escritura para deturpar a verdade de Deus. Lembra que Paulo, ou melhor, que Pedro, referindo-se a Paulo, disse que muitos distorcem as Escrituras. O texto. Escritura enquanto texto. Para a sua própria condenação. Mas não distorce a Bíblia. Não sei que ele pegasse a Bíblia e fizesse assim nela, assim, ó, o livro. Aí estaria, vou torcer a Bíblia, estou torcendo. Mas não a Escritura. Distorcer a Escritura é pegar o texto e distorcê-lo. O sentido, como fez o diabo. Mas a palavra de Deus não se distorce, não se mata, não se anula, porque ela é viva. É viva e eficaz. E essa palavra de Deus que é viva e eficaz, ela é mais cortante, olha, do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ponto. E não há criatura que não seja manifestada na presença de quem? Na presença de quem? Como? Calma, não. Você tem que buscar anteriormente a que ele se refere. Quando diz, no 13, e não há criatura que não seja manifestada na sua presença, na presença dela, na presença da palavra de Deus. Não foi dito no versículo anterior? Que a palavra de Deus é viva? Quem é viva? Quem é eficaz? Quem é mais cortante? Quem é que penetra? E não há criatura que não seja manifestada na presença dela, na sua presença. De quem? Palavra de Deus. Então é possível que alguém esteja na presença da palavra de Deus? Já, Roger. Pelo contrário, ninguém pode se esconder da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele
a quem temos de prestar contas. Quando você estiver diante de Cristo, prestando contas, você estará na presença da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que é penetrante, e Ele vai olhar com seus olhos de fogo e vai penetrar o coração, a alma, o espírito, os pensamentos e os propósitos do coração. Por isso que esse que está entre os 7 candeeiros de ouro tem olhos como de fogo. Ele está aprovado. Seus olhos perscrutam, penetram, nada esconde dele. Hoje em dia tem muito problema na igreja, né? Ninguém às vezes não sabe onde é que está a verdade de fato. Mas calma, logo, logo, os olhos do Senhor vão penetrar o coração de todos. Inclusive o meu. Será um dia maravilhoso. Por exemplo, quando diz lá no Apocalipse 20, só um pouquinho, viu, Roger? Não perde aí não, tá? Quando diz lá, por exemplo, que vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante dele. Então se abriram livros. Aí eu pergunto, irmãos, imagine só. Presta atenção. Como nós devemos ler a Bíblia? Quando diz que fugiram os céus e a terra, não diz isso? Olha, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra. Vocês já viram esse texto? Que a terra e os céus vão fugir, vão desaparecer. E não se achou lugar para ela. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante dele. E então se abriram livros. Onde estão esses livros? Em qual estante? Tem no céu uma estante. Que tamanho é essa estante? De livros. Aí vai lá, Gabriel, pegar o livro na letra H. Da letra... Não, pera aí que está complicado. O problema é que na terra a tecnologia avançou, lá era tudo digital. Aqui no céu ainda é livro ainda. Né? Ainda é livro ainda. Irmãos, pelo amor de Deus, não fica pensando assim não. Aí pega lá o livro, coloca na mesa aquele livrão, aí passa as páginas, né? Para poder chegar lá no nome. Aí Deus vai ler. Traz meus óculos para ler. O que está escrito no livro? Porque ele não sabe. Que tem que ler no livro. Pastor, mas se diz abrir os livros, então abrir os livros. Abriram. Mas os livros, ou a sua vida, seus pensamentos, propósitos, são lidos no coração. É aí que ele lê. Não é em outro lugar. É dentro de você que ele lê, porque os seus olhos são chamas de fogo. Ou como chamas de fogo. Então nós devemos vencer essa visão humana, materialista, o material das coisas aqui e avançar. Roger, por gentileza. Exatamente, isso. Ou seja, não há como você ler os versículos 12 e 13 sem chegar à clara convicção de que a palavra é uma pessoa. É Cristo. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. O Filho de Deus. Vamos colocar. O Filho de Deus é a palavra. Aí é Jesus. Aí é Jesus. Entenda. O Logos, o Verbo, a palavra se fez. Essa carne é sem aparência e formosura. Essa carne. Mas o Logos que se encarna é o Criador de tudo. É o sustentador de tudo. Eu até aconselharia os irmãos, se os irmãos não se escandalizarem, a estudarem, lerem um pouquinho sobre o Logos, numa perspectiva filosófica, de Heráclito e Platão, porque eles vão colocar, certamente, eles não vão dizer que é o eterno, não, calma, mas para você ter uma ideia, onde João vai buscar essa palavra, para dizer que esse Cristo crucificado é esse Logos encarnado, porque aí a revelação do Cristo de Deus se torna muito grande diante dos nossos olhos. Amém? Continuando, né? Seus olhos são como chamas de fogo. Apocalipse capítulo 1. É dito ainda que os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Ou seja, é como se este que estava presente, glorificado,
tivesse passado por uma fornalha e seus pés ficassem ali reluzindo, não somente purificado, mas sobretudo resplandecendo. E essa fornalha não é outra senão a fornalha dos seus sofrimentos. Porque este que aqui está glorificado, ele passou pela fornalha dos sofrimentos, pelo fogo da provação, que certamente o aprovou. A voz como voz de muitas águas, porque fala da autoridade, do poder como que fala, e da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, né? Lá no versículo 3 fala que vai para ferir. Aqui no caso, essa espada afiada é o seu falar. Não pense em Jesus com uma espada saindo da boca como uma cobra, coloca aquela língua para fora. Não pense isso. Essa espada aqui, como está no livro de Efésios, também no capítulo 5, é a palavra pronunciada, proferida, declarada por Deus, que a tudo cria ou que a tudo julga e sentencia. De todo modo, essas são as coisas que João acabara de ver. Agora veja, em nome de Jesus. Em seguida diz: escreve, pois, as coisas que viste, são estas, e as que são. Então, existem coisas que ele havia visto, e agora diz que havia coisas presentes, coisas do momento. Isso aqui é crucial. Não adianta você entender o capítulo 4 para frente, se você não absorver o versículo capítulo 2 e 3, que diz respeito diretamente a nós. Na verdade, você pode até dominar todo o Apocalipse do capítulo 4 para frente. Se você falhar nos capítulos 2 e 3, você se falhar, você terá perdido para a sua vida e para a sua experiência o que há de maravilhoso. Porque esse livro não é para matar a curiosidade, né? Esse livro é para gerar vencedores, para gerar pessoas, cristãos com uma visão clara a respeito de Cristo, do Cordeiro, da esposa, da vitória e da vitória sobre todo o mal. De maneira que é dito que agora as coisas que são, e é dito também das coisas que hão de acontecer depois destas. Se você então se fixar aqui no texto e for bastante rigoroso, você tem assim, olha, capítulo 1, as coisas que viste, ok? Alguma dúvida? Tá. Agora vem as coisas que são, é o presente. E aí diz, e as coisas, terceiro lugar, as coisas que devem acontecer quando? Depois destas. O que é destas? As que são. Bem, então se eu sei que o capítulo 1 são as coisas que viste, o que são as coisas que são? Calma. Eu sei que vocês sabem, mas vamos criar um caminho pedagógico para que você não somente saiba, mas que você saiba identificar no texto por que as 7 igrejas, capítulos 2 e 3, são as coisas que são. Não saia por aí repetindo. Saia assim reproduzindo, porém com fundamentos. Capítulo 1, as coisas que viste. Agora eu vou atrás das coisas que hão de acontecer depois destas. Capítulo 4 de Apocalipse, olha aí. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, depois destas coisas, ok? Olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A partir do 4 em diante, nós vamos encontrar as coisas que devem acontecer depois dessas coisas, que são as coisas que são. Portanto, as coisas que são incluem as 7 igrejas que estão no capítulo 2 e no capítulo 3. Então o Apocalipse tem a seguinte divisão: as coisas que viste, capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. As coisas que devem acontecer depois destas, capítulo 4 em diante. Amém, queridos?
Isso é princípio hermenêutico. Você pode nunca mais vir aqui, nunca mais querer ouvir o meu nome, mas onde você chegar, que você abrir o Apocalipse, você tem que se deter aqui. A não ser que você encontre, quando eu disse que os irmãos podem se manifestar, é nisso. Pastor, eu acho que você está equivocado. Essa compreensão não está clara nesse texto aqui. O que esse texto diz, se não é isso que está aqui? Eu quero saber. Me ajude aí, vai lá. Hã? É isso mesmo que diz? É desse jeito? Pois não, minha irmã. Não, observa. A questão, você vai encontrar dezenas de vezes dentro do Apocalipse, depois disso, porque isso aí o que é depois disso? Nós temos aí uma expressão, como é que eu posso falar? Diga aí, Fernanda e Rafael. Depois disso, é uma expressão que denota sequência. Uma anafórica, né? Que retoma um entendimento anterior para dizer o que acontece, o que sucede aquele evento que ele acabara de falar. Depois disso, é uma expressão, salvo engano, um adverbial, né? Não é? De tempo, depois, numa sequência. Adverbial temporal. Alguém disse alguma coisa aqui? Temporal, é isso mesmo. Estou recorrendo aos professores que tem no nosso meio, porque isso ajuda, né? Sim. Aí a pergunta do Rafael, esse depois disso é cronológico mesmo? Aí só o texto vai nos dizer se é depois, se é uma sequência de visões que ele teve, ou se é uma sequência de fatos que acontecem na profecia. Aí, como no caso do capítulo 7, eu não fui lá ainda. Mas, de todo modo, muitas dessas expressões, elas são sequências de narrativas. E não exatamente, ou necessariamente, sequência de fatos a acontecerem no eixo histórico profético. Tá certo? Quando eu falo histórico profético, porque para nós é profético. Mas João fala, aconteceu. Então, para ele é história. É para organizar o texto. Agora, no caso aqui, Andresa e Rafael e os demais irmãos, quando é dito assim, olha, você vai escrever as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então você tem uma estrutura. Você não tem aqui, na verdade, essas estruturas adverbiais, temporais, de sequência. Você tem, na verdade, o estabelecimento de coisas que têm lugar no passado, no presente e no futuro. Ok, pessoal? Exatamente. Isso. As coisas que são. Esse presente, as coisas que são, não é um presente no meu momento que falo, no caso de João. É um presente que compreende toda a dispensação da igreja. Porque os 7 candeeiros, as 7 igrejas, representam a igreja em toda a sua história. De maneira que se você ler, por exemplo, os capítulos 2 e 3, aqui você tem 7 cartas. São as cartas às igrejas. Como você vai encontrar os verbos aqui? Como é que eles são conjugados? Vamos dar um exemplo. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. 2 pontos. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar a homens maus. Em que tempo se diz isso aqui? E que pusesse à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, Tá vendo? Ou seja, é sempre demonstrando o presente da igreja. O versículo 8, igreja em Esmirna, depois Pérgamo, todos os verbos, ou seja, a maioria dos verbos, se referindo à condição da igreja. A condição são verbos aqui todos conjugados no presente. São as coisas que são. É a atual era na qual se fala e na qual vivemos. Pois não, minha irmã? Olha, presente histórico. Obrigado. Não conhecia essa expressão, mas agora estou conhecendo. É o presente histórico da igreja. Amém, queridos?
De todo modo, capítulo 4. Depois dessas coisas. E a irmã Andresa, olha aqui, ó. Depois dessas coisas, é a expressão de sequência, tá? Estrutural do texto. Não é da revelação. Olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta falar comigo dizendo. Bem, o que a voz vai dizer? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisas? Agora eu quero que os irmãos façam a devida distinção entre depois dessas coisas, no início do versículo 1, para o que deve acontecer depois dessas coisas, no final do versículo 1. Há uma diferença. O primeiro, tudo bem, depois dessas coisas olhei, quer dizer, nós temos uma estrutura aqui, em que demonstra que essa visão a qual ele passa a relatar, foi depois de uma visão anterior, ok? Mas o que a voz diz para ele? João, eu vou te mostrar agora. Sobe para aqui e eu vou te mostrar. Te mostrar o quê? As coisas que devem acontecer. Quando? Depois destas quais? As 7 igrejas. As coisas que viste, o Cristo glorificado. As coisas que são, capítulos 2 e 3, as 7 igrejas. 4 em diante, agora daqui para frente, eu vou te mostrar o que deve acontecer depois destas coisas. E então lê o capítulo 1, versículo 19 de novo. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Não ficou dúvida, não? Quem ficou com dúvida? Que eu não estou com dúvida. Levanta a mão ou cale-se para sempre. A irmã Andresa está com dúvida. Não faria diferença alguma. Não. Não faria. Nesse contexto aqui, não. Eu sei que na língua portuguesa, quando usa-se dessas e destas, pode ser que dentro da estrutura de pensamento do texto, você tem aí ou uma anáfora ou uma catáfora, né? Ou seja, referindo-se a algo que passou, que ele acabou de falar, ou algo que ainda ele vai falar. Mas não nesse contexto aqui, em que destas coisas coloca em relevo isto que eu estou falando ou que acabei de falar. E dessas coisas também não teria nenhum prejuízo. Certo? Hoje nós temos muitos professores aqui. Temos a professora, me fugiu o nome, Michele, o professor Rafael, a professora Fernanda, a professora Silvia. Enfim. O Roger também é professor. Mas vejam bem, cada contribuição é muito importante. Até porque nós estamos aqui agora dentro de um ponto nevrálgico, porque deste ponto depende a interpretação do restante. Nós não vamos ficar discutindo anáfora e catáfora durante nossos estudos até do Apocalipse, né? Não vamos. Mas é importante que nesse momento se discuta essa questão. Depois a gente pode reunir os professores, bater um papo, né? Até porque a questão de destas e dessas, anáfora, catáfora, espaço e tempo, próximo e distante, aqui, ao meu ver, é indiferente. Uma vez que destas apenas aproxima mais para enfatizar isto que ele quer dizer. Enfim, pois não, minha irmã. Isso. As coisas que depois destas, depois das coisas que são, devem acontecer. Depois das 7 igrejas. Aí nós vamos localizar isso direitinho. Olha todo mundo na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste. Está aí? Tá. Então, as coisas que viste foi fácil de localizar. Por quê? Porque é aquilo que ele acabara de ver. Concordam ou não? Só tem o capítulo 1 para trás, não tem mais nada. Não tem outra visão aqui, além dessa que está aqui. As coisas que viste. Ponto. Até aqui alguma dúvida? Tá. Agora, olha para o texto. E as que são. Quando diz e as que são, é o mesmo que e as coisas que são. Que não precisa repetir, para o texto não ficar pesado. Escreve as coisas que viste, escreve as coisas que são, escreve as coisas que deve. Não, calma. As coisas que viste e as que são.
as coisas que são. Você tem que ver coisas aí. Não está no texto escrito, mas está na ideia. Ou não está? Continuando. E as que hão, e as coisas, coloca coisas aí, que hão de acontecer depois destas coisas. Olha, um tanto de coisas que não estão aí, mas que estão aí. Eu estou errado? As coisas estão aí? Mas você pode apontar com o dedão aí? Pode com o dedão? Com o dedão não pode. Porque não está escrita a palavra coisa. Diga, Rafael. Depois de tudo, evidentemente. Até porque o presente já sucede o passado. Então inclui tudo, logicamente. Tudo antes. Até porque o passado, visto, não poderia preceder, não é? Ou melhor, suceder o futuro. Não teria como. De todo modo, veja as coisas aí. As coisas que viste e as coisas que são e as coisas que devem acontecer depois dessas outras coisas já ditas. É isso aí que está escrito no texto. Portanto, o Apocalipse tem uma estrutura ternária. Diga amém. Uma estrutura ternária. Então você tem que caminhar dentro dessa perspectiva. Senão você vai inventar. Pastor, mas por que eu tenho que ser rigoroso com isso aqui? Simples, olhem para mim. Olhem para mim em nome de Jesus. Nós vamos nos deparar com profecias aqui dentro. Profecias que têm uma complexidade tremenda de interpretação. Muito grande. Exemplo, você vai encontrar no capítulo 12. Uma mulher cheia de luz. Ou de luzes. Tem uma lua debaixo dos pés, o sol que cobre o corpo. Na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela está grávida. Ela está para dar à luz. E ela é vista no céu. E essa mulher tem diante de si um dragão grande, vermelho. Não é azul o dragão, é grande e vermelho. E ele está ali, diante daquela mulher, totalmente indiferente. A mulher olha plácida para ele, e ele olha plácido para ela. Mas ele está na expectativa de devorar o filho quando nascer. Entenda isso. Aí você tem que colocar assim no seu estudo. Uma mulher universal. Ela não está presa à terra. Ela está além desse tempo cronológico. Cheia de luz. Aí você tem que colocar grávida. Então tem um filho. Mulher, filho, que é filho varão, que é filho jovem, que é filho macho. Certo? Aí tem um dragão, que é grande, que é vermelho. E aí de repente você percebe que essa mulher, ela dá luz. Quando dá a luz, aí o dragão tenta devorar a criança, mas ela lhe escapa. Aí o dragão fica revoltado que não conseguiu o seu intento. Tanto tempo aguardando para matar esse menino, e ele escapou, porque esse menino foi arrebatado. Olha, gente, foi arrebatado. A dragão fala assim, bem, não tem tu? Vai tu mesmo. Aí ele parte da perseguição de quem? Da mulher. Só que diz que a mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar de proteção para essa mulher, por um prazo, um período de 1260 dias. Tudo são informações que você tem que colocar separadamente, porque tudo o que está sendo dito aqui tem uma importância profética. De maneira que no versículo 17 diz que o dragão, ao perseguir a mulher, não perseguiu a mulher, mas perseguiu o restante da sua descendência. Então, além do descendente, o filho, existe uma descendência. Ah, meu Deus do céu. Vocês estão entendendo a coisa? Não tem nada complicado. Se você ficar quietinho, você vai entender tudo. Vocês estão entendendo? Tudo isso. Aí de repente aparece alguém, um doutor, um erudito, PhD, DVD, TCC, as nomenclaturas todas, doutor em divindade.
Ele sabe tudo sobre Deus, sobre a essência mais pura do eterno. Aí ele vai estudar e fala o seguinte: essa mulher aqui, aí ele vai situar isso, sabe aonde? Ele vai situar isso aqui, primeiro, ele começa situando lá na queda de Lúcifer. Mas o Apocalipse 12 está falando da queda, quando é dito que o dragão foi lançado para a terra. Lá não diz que o dragão foi lançado para a terra? Diz ou não diz? Aí tá vendo? Ele foi lançado para a terra, é a queda. Aí peraí, quando é que ele foi lançado? Depois que o filho lhe escapou. O filho nasceu, ele tentou pegar, não conseguiu, aí ele é arrojado para a terra. Como é que querem colocar esse ser arrojado para a terra como a queda de Lúcifer? Pastor, mas ele não é o dragão? Mas quem foi arrojado lá no início não foi o dragão, foi Lúcifer. Agora Lúcifer se tornou o que em Gênesis 3? Serpente. E a serpente então foi bebendo o sangue dos santos ao longo da história, até se tornar um dragão gordo e vermelho. Porque no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9, diz que aquele dragão vermelho é a antiga serpente. Portanto, o dragão não é a serpente, é uma serpente desenvolvida. Só um segundinho. Eu não estou explicando ainda Apocalipse 12, eu vou chegar lá ainda. Estou tentando demonstrar como é que esse texto, as coisas que viste, que são, é essencial. De repente tem alguém dizendo no capítulo 12 de Apocalipse, aquela mulher é Israel que pariu Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Aí você pega os evangelhos, nascimento de Cristo. Aí você pega a história, pega Joséfo, por exemplo, a história dos hebreus, em que passa por tudo isso aí, e você vai estudar e procura onde é dito que tão logo Jesus nasceu, ele foi arrebatado, irmãos. Quando Jesus nasceu, ele foi arrebatado para o trono de Deus. Mas se ele não foi arrebatado para o trono de Deus, por que dizem que ali é o nascimento de Jesus? E a mulher era Israel, sentindo dores até que Cristo nasceu. Aí querem colocar ali o nascimento de Cristo. Mas não pode ser, porque capítulo 12 são as coisas que devem acontecer depois das coisas que são e das coisas que viste. E portanto é um evento profético que ainda não sucedeu, porque as coisas que são ainda são. Então esse texto é extremamente importante. Outros dizem que a mulher é Maria, que deu à luz a Cristo. A mesma coisa. Ou seja, do modo como as coisas estão no capítulo 12, nada combina nem com a natureza do Apocalipse, nem com a sua estrutura ternária, e nem com a história, e nem com nada. E portanto, ao interpretar isso, nós devemos encontrar isso dentro da própria Escritura, respeitando esses tempos aqui estabelecidos no Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Diga, meu irmão, por gentileza. Esse é o capítulo 12, versículo 4. Não é isso? A versão atualizada, que é esta que eu uso, diz: a sua cauda arrastava. Ok? A sua diz o quê? Levou. Não há nenhum prejuízo na sua versão. Nenhum prejuízo. Mas essa versão atualizada ela é muito mais clara e específica. Uma coisa, eu vi um dragão, aí diz assim, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, com 10 chifres, na cabeça 7 diademas, e a sua cauda arrastava. Na visão ele viu que esse dragão arrastava consigo, trazia consigo. Não situa essa queda no início. Está dizendo apenas que ele vinha acompanhado de 1/3 das estrelas do céu, porque desde a sua queda ele arrasta após si. Desde a sua queda ele arrasta. Não há nenhum prejuízo nisso, nenhum problema. O texto não está dizendo que ele caiu lá atrás. Quando foi que ele caiu? Vamos ler aqui no texto? Se bem que nós vamos estudar isso posteriormente, né? Se não aqui. Aqui faz referência ao fato de ele ser um dragão
O versículo 9 diz que esse dragão é a antiga serpente. Se esse dragão grande vermelho é a antiga serpente, não é a serpente atual, é a serpente do Éden. Portanto, esse momento aqui é posterior, e bem posterior. Nós estamos no Apocalipse. A serpente do Éden é Gênesis. Veio Gênesis, Êxodo, Levítico, veio toda a história. Para chegar no final e falar assim, olha, e quem é esse dragão que eu nunca vi isso na Bíblia? É a antiga serpente. É ele mesmo, só que ele desenvolveu, chegou até aqui. E ele arrasta consigo, ele traz consigo em toda a sua história, desde as estrelas do céu até essa parte. Mas quando é? Olha na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Quem foi expulso? Satanás. No início, quando ele foi expulso, ele não era serpente, nem dragão. Ele era a estrela da manhã, era Lúcifer. Expulso originalmente. Aqui agora é expulso o grande dragão, que é a antiga serpente. Então essa queda aqui não é lá. É lá. Ou seja, é futura. Tá bom? Anáforas e catáforas. Vamos prosseguir. Queridos, muito bem. Então vamos aqui à questão das irmãs aqui, que nos perguntaram. As coisas que viste é a visão do Cristo glorificado. As coisas que são, constituem-se as 7 igrejas. Agora dá uma pausa. O que vai acontecer depois das 7 igrejas são as coisas que devem acontecer depois destas. Então as 7 igrejas, o que elas são? Queridos, havia, na época de João, na época ali do século, do ano 90 da era cristã, havia muitas igrejas. Havia igreja em Jerusalém, havia em toda a Judéia, havia em Samaria, havia da Europa, vários lugares. Paulo já tinha levado o evangelho até os confins da terra do seu tempo e daquele tempo. De maneira que havia muitas igrejas. Agora, de repente, aparece aqui, Jesus falou assim, olha, você vai enviar este livro a 7 igrejas. Gente, que privilégio tem essas igrejas. Por que 7 igrejas? E são todas ali da região da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Atira, de Sardes, de Filadélfia, Laodiceia. Se você pegar um mapa e começar Éfeso, aí você vai ligando Esmirna, Pérgamo, você vai fazer um círculo. Você vai fazer um círculo completo. Por que especificamente e especialmente 7 igrejas? Aqui que está o grande segredo. É que essas 7 igrejas, e não são 8, também não são 6, são 7, elas representam o todo. O número 7 é o todo. Representa toda a igreja de Jesus Cristo nesta era. A era da graça, a era dos gentios, a era da igreja. De maneira que cada uma dessas igrejas representa um período da igreja. E agora vem um desafio. Você pode pegar cada uma dessas cartas, sem forçar a barra. Começa pelo nome de cada uma delas. O que Éfeso quer dizer? Desejável. O que Esmirna quer dizer? Sofrimento. O que Pérgamo quer dizer? Caminho do casamento. O que Tiatira quer dizer? Sacrifícios. O que Sardes significa na língua grega? Reforma. E o que Laodiceia, e depois Filadélfia, amor fraternal, e Laodiceia significa literalmente juízo do povo. Então Deus escolheu, né? Ele selecionou igrejas cujos nomes pudesse traduzir uma condição de cada uma dessas igrejas. E ele escolheu igrejas que pudessem, na sua experiência histórica, traduzir um momento histórico da igreja. De maneira que, se você, por exemplo, pegar Éfeso, é a igreja do 1º século. Tudo que diz aqui sobre essa igreja,
aconteceu no primeiro século. Você pode ler. Pois. Hoje nós vivemos exatamente o período de Laodiceia. Hoje. Se você lê Esmirna, aí você lê a Bíblia ao lado da história. Não temos como fazer, não é que não temos, né? É que a proposta nossa não dá para a gente poder fazer um estudo aprofundado de cada uma dessas cartas, ponto por ponto. Eu diria, vá à internet, no nosso site, ou no nosso canal lá no YouTube, lá tem lá as 7 igrejas. Tem 2 séries de 7 igrejas lá. Uma que eu fiz há tantos anos atrás, outra que eu fiz agora há 2 anos, 1 ano atrás. Né? Há 1 ano. Então lá nós vamos devagarzinho, é muito extenso. De cada igreja eu preguei 3, 4 mensagens. Cada uma. De 30 minutos dá 1h30, 2 horas. Somadas dá um tantão. Né? Vai devagarzinho, vai observando. De todo modo, Pérgamo, engraçado Pérgamo. Engraçado, Esmirna, igreja do sofrimento. O segundo século da era cristã é um século marcado pelas 10 grandes perseguições que a igreja sofreu por parte do Império Romano. 10 perseguições na história. É na história, não é invenção minha. Aí você lê aqui: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Engraçado, como é que pode ser uma coisa assim tanta coincidência, né? Não é muita coincidência, não? Interessante. Aí você vai ver que a igreja de Esmirna, essa igreja que existiu literalmente e que teve experiências de sofrimento na Ásia Menor no tempo de João, ela representa uma igreja posterior, a igreja de Cristo na terra durante o segundo século da era cristã, uma igreja sofredora. Esmirna tem aqui na sua raiz mirra, sofrimento, morte. Pérgamo, vocês já perceberam que o nome Pérgamo tem aí na sua estrutura morfológica a palavra gamo? Tem aí na sua Bíblia? Pérgamo, caminho, gamo, casamento. Não é isso? Ou não? Ajuda aí, pessoal. Cadê os professores para ajudar? Não é isso? Por que essa igreja fala de casamento? Quem foi que se casou nessa igreja? Não foi a igreja que se casou com Roma. Isso aconteceu, isso é história. No 3º século houve o casamento, houve a união matrimonial, espiritual, adúltera, entre a igreja e Roma. O que já havia sido profetizado na parábola do fermento, em Mateus capítulo 13, na parábola também da grande árvore, em Mateus capítulo 13. Na verdade, tanto Pérgamo quanto Tiatira é um desenvolvimento de uma só igreja ao casamento, e na consequência desse casamento, o seu marido, ou que seja, o seu amante, né? Seu marido, seu amante, na verdade, faz desse pequeno rebanho, faz uma grande árvore, a transforma na maior religião do mundo de então. E agora nós temos aí claramente Pérgamo referindo-se à igreja de Cristo numa condição de apostasia, de queda, a partir do 3º século, com a ascensão na igreja de Constantino. Tiatira é a igreja, toda a igreja da Idade Média, 4º, 5º, 6º, até o século XVI, ou final do século XV. São 1000 anos de apostasia. E aí essa carta como um todo descreve profeticamente o que seria a igreja na Idade Média. Cada uma das cartas. Sardes, a igreja da reforma. Ou seja, a história da igreja está toda aqui profetizada nos seus aspectos cruciais, nos mais importantes. Está aqui. E Filadélfia, século XVII, foi o tempo das grandes explosões missionárias, em que os crentes de fato, eles deram sua vida na pregação do evangelho. Saíram rompendo fronteiras e levando o evangelho como nunca antes, outrora na igreja havia acontecido. E Laodiceia, é interessante que essa igreja, ela em nada parece com a igreja do tempo de hoje. Acho estranho. Começar pelo título, né? Juízo do povo. Laodiceia. Laos de quê? Do grego.
que é a justiça do povo, é o juízo do povo. Uma igreja que se julga totalmente capacitada, habilitada, rica, abastada. Chega a ponto de falar, nós não precisamos de nada. Nada, nada, nada. Nem de Cristo, na verdade, porque Cristo está do lado de fora, aqui batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Está aqui no capítulo 3, versículo 20. Agora, cuidado, viu? Porque a maioria esmagadora dos cristãos, ao lerem esse versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Usa esse versículo para pregar o evangelho nas praças, nos hospitais, chega lá para o pecador, para o ímpio, lá o perdido, o incrédulo, fala assim, olha, Jesus quer te salvar, Ele morreu por você. Ele está batendo a porta do seu coração. Olha, eu não diria que por empréstimo essa ideia pode eventualmente até ser aplicada, não vou discutir isso. Entretanto, você conferir essas palavras de Cristo ao incrédulo e negá-las à igreja, isso trará um grande prejuízo. Porque Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Está falando com quem aqui? Basta que você leia o versículo 22. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, essa igreja do juízo do povo é uma igreja que sequer tem Cristo reinando no seu coração. É uma igreja que, embora se julgue rica e abastada, é uma igreja miserável. Olha aqui o paradoxo. Sendo ela rica aos seus olhos, é miserável aos olhos de Deus. Achando-se uma igreja provida de todas as coisas, é uma igreja pobre, cega e nua aos olhos de Deus. Isso demonstra tanto o espírito da igreja capitalista, porque com dinheiro você faz tudo, ou não? Você faz tudo. Aqui embaixo faz tudo. Aqui você mata gente, você faz tudo aqui com dinheiro. A igreja do século 19, 20, sobretudo o século 21, 20 e 21, é uma igreja rica, não a nossa, né? Embora nós não estejamos livres desse espírito de Laodiceia. Não quero nos excluir desse espírito, não. Mas a igreja, num sentido geral, é uma igreja financeiramente rica. Dona de TV, dona disso, daquilo, próspera. E por essa razão, de maneira que essa igreja, ela se sente totalmente capaz de si mesma de viver, de agir, de proceder. Mas Deus fala, você é uma igreja desprovida das coisas essenciais e mais importantes, desprovida de visão espiritual, de riquezas espirituais e de justiça espiritual. Enfim, de modo que, se Sardes é a igreja do primeiro século, Laodiceia é a igreja do século 21.